para sempre. Amém. Levante-se, Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e de toda a milícia celeste, que sejam dispersos seus inimigos e fujam de suas faces Todos que nos odeiam, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite. Boa noite. Boa noite, povo de Deus. Boa noite. Quero me apresentar, eu sou o Ednilson. Eu moro lá no Quilombo, Nossa Senhora do Rosário. Era Martim Campos, mas foi mudado para Quilombo. Eu participo do grupo de oração Emanuel. Eu já tenho 7 anos de caminhada e eu sou servo do grupo de oração, participo do ministério de música e estou no ministério de pregação também. E posso dizer que é uma alegria muito grande de estar aqui hoje para partilhar a palavra de Deus com todos. É uma alegria no meu coração e no mesmo instante uma preocupação muito grande, porque para falar de Deus, para falar do Espírito Santo, para falar da vida nova do Espírito Santo, é uma responsabilidade muito grande, porque é algo divino, é algo magnífico. Mas eu creio que a alegria que está dentro do meu coração é muito maior do que a preocupação, porque quando Deus nos chama, com certeza Ele nos dá essa capacidade. Amém? Amém. Para você que trouxe a sua Bíblia, abre comigo em Romanos, capítulo 8, versículo 11. Romanos 8, 11. Vou esperar todo mundo achar, porque é uma passagem pequena e para que todos possam acompanhar. Amém? Romanos 8, 11. Então a palavra diz assim: se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vós, ele que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos também dará vida aos vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em vós. Vamos ler mais uma vez? Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vós, ele que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos também dará a vida aos nossos corpos mortais pelo Espírito que habita em vós. Meu irmão e minha irmã, isso é para nós palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu pedi a Deus, a Jesus, para que Ele me desse a palavra. E confesso que ao longo de todos esses dias, eu procurava a palavra com muita intensidade. Confesso que perdi até noite de sono para que Deus me desse a palavra. E o interessante é que ontem é que o Senhor me mostrou essa palavra. E quando eu estava lendo essa palavra para preparar essa pregação, para preparar essa colocação, o Senhor colocava muito forte no meu coração a igualdade que Deus colocava entre Jesus Cristo e nós que somos filhos do Senhor. Porque Ele diz o seguinte: se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos, se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vós, habita em mim, em você, em cada um de nós, Ele que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos também dará vida aos nossos corpos mortais pelo o Espírito Santo que habita em vós. Esse Espírito Santo que já habita em nós. Esse Espírito Santo que nós recebemos no nosso batismo, esse Espírito Santo que nos acompanha ao longo de toda a nossa vida, de toda a nossa caminhada. Às vezes nós corremos o risco de falar que nós só recebemos o Espírito Santo a partir do momento que nós fomos num grupo de oração da Renovação Carismática Católica e ali aconteceu o derramamento do Espírito Santo, mas esquecendo que quando no nosso batismo nós recebemos esse Espírito Santo. Então a proposta que o Senhor dá para nós hoje, nessa noite, é que nós renascemos no Espírito Santo de Deus. E confesso que o Senhor já começou a fazer esse renascimento, esse renascer dentro do nosso coração. Quando nós cantávamos, sua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão, deu-me mãos e voz de profeta, e deu-me um coração adorador, eu senti verdadeiramente a confirmação de Deus derramando abundantemente o Espírito Santo de Deus sobre nós nesse lugar.
E eu não tenho a menor dúvida de que o Senhor já começou a derramar o seu Santo Espírito de Deus sobre nós. Amém? Amém. E eu tenho essa convicção dentro do meu coração. Eu tenho essa certeza. A partir do momento que nós adentramos no templo sagrado do Senhor, nos colocamos na presença de Deus, o Senhor fará nova todas as coisas. É preciso que nós, dentro de nós, mais do que outras pessoas, preciso nós pensar primeiro. A partir do momento em que eu estou na presença de Deus, a qualquer momento eu posso estar recebendo abundantemente o poder do Santo Espírito novamente. Porque nós corremos o risco de falar, eu já recebi o Espírito Santo, eu já tive uma experiência com o Espírito Santo, e aí sobe até na cabeça da gente, eu sou expert dessa parte, né? Eu recebo o Espírito Santo toda vez que eu levanto o meu braço, então para mim não tem diferença. Tem uma grande diferença em nossa vida. Porque cada momento é um momento, cada ocasião é uma ocasião, e hoje o Senhor está preparando para nós, sem dúvida nenhuma, sem medo de errar, o momento do renascimento. Para que nós hoje sair daqui, não porque eu estou pregando, mas porque o Senhor está falando, porque o Senhor escolheu o ministério, escolheu a mim para falar. Hoje eu quero renascer no coração de cada pessoa. Eu quero fazer você ser uma pessoa totalmente restaurado pelo meu poder. E quando o Senhor fala, está falado. Não existe meio termo, não existe meia palavra. O Senhor hoje quer derramar sobre nós o poder do seu Santo Espírito. Eu tive uma experiência muito forte com o Senhor há 14 anos atrás, de receber o batismo do Espírito Santo. Quando nós cantávamos essa música, começou a passar como que uma retrospectiva na minha cabeça, lembrando do meu encontro com o Senhor. E realmente, a canção que nós cantamos aqui, providencialmente o Senhor tocou no coração do ministério para cantar. E quando cantava, sua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. O Senhor fazia um flash da minha vida. Tudo aquilo que eu vivi. Há 14 anos atrás, eu tinha 21 para 22 anos. Eu tive um encontro maravilhoso com o Senhor. Num momento simples. Num lugar simples, onde realmente o Senhor habitava. Participava do encontro, do retiro de carnaval na cidade de Coqueiral. Na zona rural, numa comunidade na zona rural de Coqueiral. E eu fui para aquele retiro porque uma senhora me chamou. E naquele retiro, eu que tinha uma vida não muito santa, apesar de eu já ter conhecido a minha esposa, já estava casado, mas eu fumava, eu bebia, estava saindo de um período de droga, né? Usava muita droga naquele período, estava saindo daquele momento. De repente Deus me retirou da escuridão. E quando Deus me retirou, Ele me retirou totalmente da escuridão. Porque a vida que eu vivi, a vida que eu procurava viver, era uma vida totalmente obscura, que não tinha jeito mesmo. Para vocês terem uma ideia, para depois vocês verem que realmente Deus me tirou da escuridão, que eu participava. Eu tive uma experiência muito forte com macumbaria. Eu já tinha 14 anos na época. Eu tive uma experiência muito forte com macumbaria. O meu desejo do meu coração era ser pai de santo. É o meu desejo. Já se Deus quiser, quando eu tivesse mais velho, eu quero ser pai de santo. E comprei um livro pela Caixa Postal. Não sei como que veio. Achei um panfleto dizendo, compra o seu livro, você vai virar um pai de santo e tal. Comprei. O nome desse livro era o seguinte: faça você mesmo a sua macumbinha. E eu comecei a ler esse livro, sabe? Todos os dias, era não comparando de maneira alguma com a Bíblia, mas eu usava mais do que hoje eu uso a Bíblia, para falar a verdade. Eu achava que as respostas das minhas perguntas estariam nesse livro. Eu achava que a solução dos meus problemas estaria nesse livro, e com isso eu fui me influenciando de uma tal maneira que eu já não falava em outra coisa a não ser macumba. E nesse livro, porque tinha um nome tão simples, tão meigo, mas existia coisas fortíssimas, como acabar com a vida de alguém, de reatar um relacionamento que não deu certo, ou destruir a vida da família. Então, quer dizer, era só o nome que maquiava, mas o conteúdo daquele livro era algo macabro.
E eu fui me influenciando de uma tal maneira que eu dormia, tinha sonhos horríveis com bruxas, acho que eu creio eu que até com o próprio demônio. E aquilo foi me tirando sossego. E chegou uma certa época que já não era só eu que estava influenciado nisso, toda a minha família. Minha mãe, meu pai, os meus irmãos, né? E chegou uma época que tinha um primo nosso que morava em Bom Sucesso, que veio morar conosco, que era pai de santo. Então, resumindo, acabou que a nossa vida girava em torno da macumbaria. E aí, a gente vivendo aqueles rituais todos, eu comecei a perder mesmo até a própria feição de ser humano como precisava ser. E aí eu comecei a usar dessas simpatias para ver se eu arrumava alguma namorada, né? Porque não tinha jeito. Esqueci até mesmo de passar uma roupa, de pentear o cabelo conforme precisava pentear. Fui me transformando. Eu estava me refugiando nessas coisas, né? Graças a Deus que Deus me enviou para a cidade de Coqueiral para que nós participássemos desse retiro. E ali, depois que eu casei, eu quis afastar um pouco dessas coisas de macumbaria, mas mesmo assim eu acreditava em signo, cartomancia, em candomblé e essas coisas. E acreditava também, e tinha esse vício da bebida. Bebia, fumava, né, perdia as minhas responsabilidades. Até que um dia, nesse retiro simples de carnaval, eu lembro como se fosse hoje, era uma tuia mais ou menos desse tamanho, tinha um ministério, na época eu nem sabia o que era o ministério de música, um grupinho de canto, tocando, cantando maravilhosamente bem, igual o pessoal daqui. Só que eles estavam cantando com o microfone, a haste, o tripé do microfone deles, de tão simples que era um cabo de uma vassoura amarrado com o microfone amarrado com um cadarço de sapato. Sabe? Eu nunca tinha visto coisa diferente, para mim estava maravilhoso, estava uma coisa ótima. E as canções que eles cantavam estavam entrando dentro do meu coração de uma maneira que estava arrebentando tudo que estava de mal dentro de mim, sabe? E começou fazendo aquela revolução dentro do meu coração, e até então eu não percebi que o Espírito Santo de Deus tinha chegado dentro do meu coração. Mas só que os atos, as minhas atitudes, as minhas decisões foram mudando de uma maneira impressionante, uma maneira sobrenatural. Que o desejo que eu tinha de fumar, eu já não tinha mais. O meu maço de cigarro ficava lá e eu já não sabia por que eu não tinha vontade de fumar. E me dava náusea. Eu ficava tendo repugnação quando eu fumava. E a bebida que eu bebia todos os finais de semana, as caixinhas de cerveja que eu comprava, eu já não tomava mais. As canções que eu ouvia, daqueles rap que fazia apologia ao crime, eu já não ouvia mais. E eu fui destruindo as minhas fitas cassete que tinha essas canções que não me levavam para Deus, e já fui adquirindo outras fitas, porque na minha época, há 14 anos atrás, não tinha tantos CDs, né, pendrive, essas coisas, era a coisa mais simples. E eu fui destruindo aqueles discos de vinil do Padre Zezinho, me fez muito bem. Eu fui comprando, eu fui adquirindo, pegando emprestado, e aquilo foi me preenchendo, foi enchendo o meu coração. Tudo isso é para dizer que eu fui renascido pelo poder do Espírito Santo. Como eu dizia, eu não percebi a mudança. Eu não percebi. Mas eu tenho certeza que as minhas atitudes, as minhas decisões, as palavras que eu falava, já era algo diferente. Eu creio que até o meu respirar, até o meu sentir era algo diferente. A minha vida foi mudando, foi transformando. E não ficou só nisso, porque depois dela ter essa mudança, eu fiquei mais ou menos uns 8 anos só participando da Santa Missa, dos grupos de oração, mas eu não era servo. Até que um dia o Senhor me chamou para trabalhar na messe, para trabalhar na sua obra. Então, quando nós cantávamos, colocando a música novamente, que me fez muito bem, confesso, meninos, que me fez bem demais. Porque essa música, ela fala de mim mesmo. Porque o Senhor me deu mãos e lábios de profeta. Independente do jeito que eu falo, independente da maneira que eu falo, mas creio que o Senhor me retirou da escuridão, do buraco, das profundezas mesmo. E me trouxe para propagar, para proclamar o Evangelho, a palavra de Deus.
Veja o quanto Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Veja o quanto Deus muda, dá uma guinada na vida da gente. É o renascimento que está falando na palavra. Se o Senhor ressuscitou Jesus, por que não Ele não nos ressuscita? Lógico que ressuscita. É o Espírito Santo de Deus que faz nova todas as coisas. No livro de Apocalipse não fala: o Senhor que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E o Senhor está renovando cada dia mais. Mas sabe o que corta o meu coração, que arrebenta o meu coração? É que nós, muitas das vezes, nós não percebemos essa mudança, esse presente, essa dádiva que Deus dá para cada um de nós. Às vezes nós somos batizados no Espírito Santo, recebemos a efusão do Espírito Santo, e o Espírito Santo vem com todo o poder, agindo abundantemente em nós, e nós, às vezes, achamos que foi só um momento, que é uma fase, que é uma moda. E hoje, infelizmente, a nossa fé, a nossa igreja, muitas das vezes nós nos encontramos desse jeito. Principalmente nós que estamos a serviço, que estamos trabalhando, estamos lutando como servo. Muitas das vezes nós pensamos que o renascimento são só para aquelas pessoas que têm uma grande experiência com Deus. Esquecemos que nós somos privilegiados. Todas as vezes que nós clamamos: derrama sobre mim o teu Espírito de amor. É preciso nós tomar consciência disso. É preciso nós colocar isso dentro da nossa cabeça, muito mais do que nossa cabeça, dentro do nosso coração. Que nós somos pessoas que temos o privilégio de todas as vezes que erguer os nossos braços e clamar o Espírito Santo, ou o Espírito Santo vem de uma maneira ou de outra. Independente do lugar, independente do local, a partir do momento em que nós abrimos os braços, reunir e clamar o Espírito Santo, Ele virá com todo o poder. E eu não digo só aqui não, só aqui dentro da igreja, que é um lugar onde esse ambiente está todo preparado, e aí nós recebemos uma lembrancinha, e aí nós tivemos uma música para preparar o ambiente, e tivemos uma animação, então o coração vem tudo preparado. Mas ao longo de toda a nossa vida, em toda a nossa caminhada, nós temos a chance de renascer também no Espírito. Porque o Senhor não fala mentira para nós quando Ele diz que se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita em nós, Ele que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, também dará a vida aos vossos corpos mortais. Deus nos igualou de uma tal forma, e o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo que Ele deu para Jesus, é o mesmo Espírito Santo que também nos dará a partir do momento que nós pedirmos. Veja bem, enquanto o Senhor fez essa igualdade conosco, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus do sepulcro, é o mesmo Espírito que habita em nós. Não tem um Espírito de Deus mais forte, o Espírito que Ele manda para nós é o Espírito mais fraco. É o mesmo Espírito Santo. É o mesmo Espírito que estava com tantos personagens bíblicos, com tantas pessoas da Bíblia. É o mesmo Espírito que habita em nós. Não tem proporção, não tem um Espírito maior e um Espírito menor. Nós precisamos ter essa consciência de que nós somos privilegiados pelo Espírito Santo. Sabe o que eu tenho muita inveja? Eu acho que é uma inveja, pode ser inveja santa, de repente nem seja, sabe? É daquelas pessoas que congregam em igreja evangélica. Às vezes a gente passa na rua assim, e vê 2 ou 3 pessoas. Mas a intensidade da oração deles é impressionante. A força deles orarem é impressionante, é algo maravilhoso. Quem dera se eu tivesse essa intensidade de oração. Eles não importam com quantidade de pessoas, não. Isso aí, nós que somos católicos, principalmente carismáticos, participantes de grupo de oração, principalmente nós animadores, é preciso nós ter essa intensidade dentro do nosso coração. Independente se esteja 20, 30, 10, 2, a minha intensidade de oração precisa ser a mesma. Porque o Espírito que eu clamo é o Espírito verdadeiro, o Espírito de nascimento. Então, a partir do momento que nós clamamos o Espírito Santo, ele não vem de brincadeira, não. Ele vem com poder mesmo. E é por isso que o Espírito Santo de Deus me fez eu estar aqui. Porque se não houvesse essa intensidade, esse poder do Espírito Santo na minha vida, talvez eu estaria morto e para o quinto dos infernos. Porque uma pessoa com a realidade que eu vivia, de buscar candomblé, cartomancia, drogadição e outras coisas mais, não teria outro lugar somente pela misericórdia de Deus. Veja o que o Espírito Santo de Deus pode fazer na nossa vida, meus irmãos.
Hoje o convite que o Senhor faz para nós, o convite que o Senhor faz para cada um de nós é que nós acordamos para receber a graça, o poder, a força que vem do alto. Hoje o Senhor quer abrir o nosso coração, quer abrir a nossa alma para adentrar com todo o poder dentro de nós. Para que no próximo encontro, quando nós viermos aqui, nós talvez esquecemos até mesmo das palavras que eu disse, mas não esquece da palavra que o Senhor falou para nós. Se o Senhor deu o Espírito Santo a Jesus, que ressuscitou Cristo, por que não nos dará o Espírito Santo também? É o mesmo Espírito Santo e agirá em nós hoje com todo o poder. Não pela intensidade da nossa voz, pela altura, pelo nível de nossa voz, mas pela busca do nosso coração, pela procura do nosso coração. Hoje o nosso mundo anda muito carente de amor, carente de mudança, carente do Espírito Santo. E talvez depende de nós, com certeza depende de nós que estamos aqui, que somos, que conhecemos a palavra de Deus, para dar esse Espírito Santo para essas pessoas que necessitam. Hoje, creio eu, que é um dos momentos mais difíceis de falar de Deus. Teve lá a época das perseguições, mas hoje nós também temos as nossas perseguições. A perseguição da nossa própria preguiça, a perseguição do nosso próprio desânimo. E aí vem surgindo coisas fáceis, vem surgindo internet, celular, controle remoto, as coisas vão facilitando de uma tal maneira que nós ficamos mole, ficamos parados, esquecemos de agir, perdemos a vitalidade de agir. E sem contar que hoje as pessoas, as igrejas, estão esmorecendo talvez por culpa nossa, porque nós recebemos o Espírito Santo, nós escolhemos o Espírito Santo, fomos batizados no Espírito Santo e não falamos tanto desse poder maravilhoso do Espírito Santo como precisamos falar. E hoje o Senhor nos convida a abrir mesmo nossos lábios em qualquer lugar que nós estivermos, seja na circular, seja no carro, seja no trabalho, seja na escola, seja na igreja, a falar desse renascimento do Espírito Santo, desse renascimento maravilhoso do Espírito Santo, para que a profecia de Joel se cumpra, quando ele fala que jovens terão visões, anciões terão sonhos, e que derramará sobre todo ser vivo o Espírito Santo. É preciso nós acreditar nisso, para que essas palavras não ficarão em vão. É preciso acreditar nessas palavras. Voltando aqui no versículo 5, para concluir essa palavra: os que vivem segundo a carne gostam do que é carnal, e os que vivem segundo o Espírito apreciam as coisas que são do Espírito. E aqui, dando um pulo para o versículo 9: vós, porém, não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus habita em vós. Nós vivemos segundo o Espírito se realmente o Espírito de Deus habitar em vós, habitar em nós. E disso nós não temos dúvida, que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Uma vez que o Espírito Santo de Deus habitar em nós, é preciso todos os dias de nossa vida nós ser levados por esse poder. Amém? Amém. Feche seus olhos por algum instante. Se você quiser, coloque a sua mão sobre o seu coração. Aprofunda nessa graça do Espírito Santo. Antes que você peça qualquer coisa, é preciso primeiro desejar no fundo do teu coração ser uma pessoa nova. Senhor, eu preciso que as minhas atitudes, os meus atos sejam atos novos. Eu preciso ser uma pessoa totalmente revigorada pelo poder do teu Santo Espírito. Eu preciso ser um servo moldado, modelado pelo teu Santo Espírito. Deseja do fundo do teu coração, do mais profundo de tua alma, onde você não conhece. Deseja ser mudado, remodelado. Por mais que nós pensamos que nós temos algo maravilhoso, é preciso nós querer mais, muito mais. E somente o Senhor pode nos dar esse Espírito Santo. Por isso deseja, eu quero mudança, Senhor. Eu não quero ser a pessoa de 10 minutos atrás, Senhor. Eu quero ser uma pessoa nova. Eu quero ser uma pessoa, Senhor, transformada. Eu quero ser uma pessoa totalmente mudada, Senhor. Deseja? Deseja no fundo do teu coração. Deseja até mesmo sem mexer os seus lábios.
Eu desejo, Senhor, essa mudança. Eu desejo, Senhor, antes que meus lábios falem, antes que eu mexa os meus lábios, dentro do mais profundo do meu coração, eu quero desejar, Senhor, essa mudança dentro de mim. Vai soltando suavemente a sua voz na oração do Espírito, você que reza assim. Vai soltando a sua voz. Vai deixando esse canto fazer uma varredura dentro do teu coração. Vai orando. Vai orando, filho do Senhor. Deixa que esse canto seu faça o Espírito Santo fazer uma visita dentro do teu coração, muito mais do que uma visita, uma limpeza total dentro do teu coração. E um ardente desejo de mudança na tua vida. E na medida que o Senhor vai tocando o teu coração, na medida que o Senhor vem envolvendo você, vai intensificando a sua oração. Se você ainda não sente algo no teu coração, não se preocupe. O Espírito Santo muitas das vezes não se faz sentir. Ele quer te visitar, Ele quer experimentar o teu coração para que você também experimente o seu poder. Vai intensificando a sua oração. Isso. Vai fazendo esse canto fluir nesse lugar. Vai fazendo esse canto mudar o rumo do seu pensamento, mudar as batidas do teu coração, e muito mais do que isso, mudar o rumo da tua história. Vai fazendo esse canto igualar com o canto dos anjos no mais alto do céu. E que o poder do Santo Espírito de Deus derrame abundantemente em cada pessoa que vem à procura de mudança, de transformação. Isso, vai orando. Vai orando. Vai colocando intensidade na sua voz. Vai ficando de pé se você pode. Vai levantando, ficando de pé se você pode ficar de pé. E não pare de orar. Vai intensificando a sua oração. Vai soltando a sua voz. Cante. Cante esse canto. Cante esse canto de mudança. Cante esse canto de restauração. Cante esse canto de transformação. Deixa o Espírito Santo de Deus fazer nova todas as coisas. Deixa o Espírito Santo de Deus mudar o rumo da tua vida. Deixa o Espírito Santo de Deus mudar o rumo da tua história. Chega de viver da maneira que você vive. O Espírito Santo de Deus quer mais. O Senhor quer mais de cada um de nós. Ele quer que nós transformemos
Renova o seu coração no poder do Santo Espírito. Segura a mão do seu irmão que está do seu lado. Erga a mão do seu irmão. Erga mesmo com todo o poder. Não pare de orar, não pare. Façamos que a presença do Espírito Santo intensifica nesse lugar. Que a unidade nossa, que as nossas mãos agora se unando do nosso irmão, possa fazer derramar abundantemente o poder do Espírito Santo aqui no meio de nós. Sinta a força do Espírito Santo de Deus, meu irmão. Sinta a graça do Espírito Santo de Deus agindo em você, agindo no seu coração. Onde dois ou mais estiverem reunidos no nome do Senhor, Ele estará conosco. É Jesus que faz presente pela graça do Espírito Santo de Deus. Glória com poder. Permita que o Espírito Santo de Deus limpa o teu coração. A tua mão desceu sobre mim, Senhor. Meu milhão de nós se profeta e meu coração adorador. Não vai, não vai. Da palavra renovo, o Senhor mostra como que um broto novo que sai da planta, o Senhor dizendo que é tempo novo e mais ainda, o discernimento do Senhor vai mais além. O Senhor fala assim de pessoas aqui que até estão vivendo tempo novo no Senhor, mas que não estavam vendo coisas novas, e o Senhor dando uma promessa para nós, dizendo assim que coisas novas brotarão da sua vida a partir desta oração. Você verá coisas novas brotando da sua vida nova no seu amor. É promessa do Senhor para nós. O Senhor me mostra uma família totalmente restaurada pelo poder do Senhor. E a visão que o Senhor me dá é de uma coisa muito simples, de um adesivo onde mostra toda a família de mãos dadas. E eu acredito e tenho a plena convicção de que o Senhor está restaurando uma família, das pessoas que estão aqui. Cantar com toda a força do nosso coração, porque essa música se tornou
uma realidade para nós essa noite. Tua mão desceu sobre mim, Senhor, e me retirou da escuridão. Você pode cantar com toda a força da sua alma, com toda a força do seu coração. Tua mão desceu sobre mim, retirou da escuridão, e me retirou da escuridão. Eu me voz de profeta, eu vi um coração forte no meu coração. Uma coisa que é preciso nós fazer hoje nessa noite. Está vendo aquela cruz desenhada ali na frente, impregnada ali na parede? Se você quiser, quando o ministério estiver cantando essa música, o ministério vai cantar essa música desde o começo, pega na mão de alguém que está junto com você, ou em outro lugar, leva ali aos pés da cruz de Jesus, para que essa pessoa possa colocar, juntamente com você, colocar toda a tua vida velha e deixar ali, aos pés da cruz do Senhor. A pessoa que vem na tua cabeça agora, de repente todo mundo conhece todo mundo aí, veio tal pessoa na minha cabeça, pega na mão dessa pessoa, leva lá aos pés da cruz do Senhor. Deposita a vida dela, a vida velha dela, para que ela possa ter vida nova. Cantemos. Derrama sobre mim o teu Espírito, Senhor, vem preencher meu coração, faz-me forte.
diante da cruz de Cristo. Seu irmão que está do seu lado, você está segurando na mão dele, próximo dele. Entrega toda a vida velha desse irmão, porque a partir de hoje, quando sair daqui, será uma pessoa nova. Tudo aquilo que teu irmão trouxe, a tua irmã trouxe, hoje nessa noite, que ainda pensava que ficaria com ele e com ela. Mas só que algo foi mudado a partir de hoje, a partir das orações, a partir desse grupo. E essa pessoa voltará para casa leve, totalmente transformada, porque todo peso, todo fardo, todas as dificuldades espirituais ficará aí aos pés da cruz de nosso Senhor. Entrega o seu irmão, porque você entregando toda a vida do seu irmão, ele também estará entregando a sua vida. Você que está sozinho, entrega a sua vida, para que você tenha uma vida nova, para que você tenha uma vida totalmente transformada. Porque quando você voltar para a sua casa, você voltará sem esses empecilhos, sem essas coisas que te prejudicam, para que você possa ser totalmente renovado pelo poder do Senhor. E agora você pode cantar com toda a convicção: tua mão desceu sobre mim. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Eu que agradecendo o Senhor que te retirou da escuridão. Por que não? Nos retirou da escuridão, transformou as nossas vidas. Agradece o Senhor, porque nós estamos diante do símbolo mais sagrado que existe. Depois da Eucaristia, é o símbolo mais sagrado que existe, a cruz. E que se nós, uma vez que nós depositamos aos pés da cruz toda a nossa vida, quando voltarmos para casa, voltaremos pessoas novas. Agradeça a Deus por isso. Agradeça por tudo aquilo que o Senhor está falou em nosso coração.